Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante, com dicas práticas aí da nossa carreira, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, estamos sempre aqui falando com vocês. E hoje eu jogo em casa, né, meu amigo? Joga, com certeza, até porque eu sou novinho. Então eu tô longe ainda disso. Mas ou a gente chega lá ou a gente morre antes. O negócio é chegar lá, né? A opção não é boa. Não é então boa, um dia eu vou chegar na tal da terceira e quarta idade. Isso. Então hoje a gente vai falar sobre o cuidado centrado no paciente idoso. Eu costumo falar nas aulas lá de geriatria, né, que geriatria é uma especialidade médica, não é clínica médica para idoso. Clínica médica para o adulto mais idoso, né? Então, geriatria, o paciente idoso, ele tem várias peculiaridades, né, que não dá para tratar só como clínico. Não. Então, é uma outra visão de paciente, né? Então, várias peculiaridades, né, como, por exemplo, a polifarmácia, né? É muito comum, depois de uma determinada idade, você ter uma prevalência aumentada de várias doenças crônicas. Então, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença oftalmológica, doença ortopédica, né? Então, isso ao longo do tempo, a gente vai observando nos pacientes, né? Diminuição de acuidade visual, lesões de pele, diminuição de acuidade auditiva. Alterações endócrinas, falências hormonais. Falências hormonais. Então, assim, são muitas alterações relacionadas ao processo, às vezes, natural de envelhecimento. Claro que nenhuma doença é natural, né? Doença é doença, é patológico, né? Mas muitas alterações levam a pessoa a um risco, por exemplo, aumentado de problemas, né? Mesmo ela não tendo doença. Então, eu queria perguntar para você, que não é o especialista na área, como é que você vê o paciente idoso? Se você observa alguma peculiaridade da população mais idosa na sua prática de não especialista, e que determinado cuidado você toma a mais com esse tipo de paciente? O primeiro cuidado assim que me chama logo a atenção é o modelo da consulta, né? Geralmente o paciente idoso você tem que atender ele com muito mais tranquilidade, calma e explicar, né? Do que às vezes um paciente jovem que é ansioso e eufórico e quer resolver logo, né? É diferente, né? A abordagem, a conversa, né? Eu tento também extrair um pouco da experiência deles, né? Geralmente nessas conversas a gente acaba caindo em coisas mais informais e eu perguntando algumas experiências que aquela pessoa já teve, né? Então a consulta, quando eu atendo paciente idoso, ela já é diferente. Geralmente ela já dura mais, né? Outra característica é que alguns vão na consulta sozinhos, mas outros vão acompanhados. Com filho, ou às vezes vai acompanhado com um cuidador, alguma coisa assim, né? Isso também é interessante. Coisas que você já falou é a polifarmácia, né? Muitos deles chegam com muitas prescrições e em algum momento você vai falar que o geriatra, o principal trabalho dele é de tirar remédio, não de colocar novos, né? Exatamente. Uma coisa que eu escuto frequentemente e depois eu vou querer ouvir histórias suas aí sobre isso, né? Peculiaridades técnicas, né? Até a prescrição de medicamentos, se você olhar as bulas, elas têm lá populações especiais, gestantes, crianças, e tem lá idosos. Tem alguns medicamentos que têm posologias diferentes para o paciente idoso, né? As doses são diferentes, né? Como você falou, né? Tem doenças muito mais prevalentes em idosos, tem doenças praticamente exclusivas do idoso, referências laboratoriais para idosos, metas terapêuticas que você relativiza. E eu tenho casos sobre isso, a gente pode falar um pouco depois, né? Então, assim, concordo com você. A geriatria é uma especialidade com E maiúsculo, né? Só que nós, clínicos, especialistas ou generalistas, nós temos que estar cientes das peculiaridades da geriatria, porque eu não acredito que tenha geriatra suficiente no mundo para atender todos os idosos, né? E muitas dessas doenças acabam aparecendo para nós, né? Isso. E nós também temos que ter atitude preventiva, né?
Que é outra situação, que é a prevenção nos idosos. Tem imunizações específicas e etc. Assim, isso é uma coisa muito importante, né? Você está formado há quanto tempo? Rapaz, você vai fazer isso comigo? Vou, claro, sério? Lógico, isso aí cabelo branco é sinal de respeito. Melhor ter cabelo, né? Cabelo branco do que não ter, na minha opinião. Eu me formei no dia 14 de dezembro de 2006. Aí, que beleza. Então tem... 18, vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos agora. Então, lamento te informar, você já é um clínico das antigas. Sou das antigas. Quem já tem mais de 10 anos de formado, já tem outros, já passaram 2 gerações já, né? De tudo, né? De hábitos e de condutas médicas e tal. Então você como Mas eu clínico... me formei cedo, tá, gente? Eu me formei com 14 anos, tá? Exatamente. Então faça as contas direito com 16 aí. Também. Então, assim, obviamente você já tem o teu pezinho, já pelo menos metade da perna já é de geriatra, né? Certamente você ou geriátrico, né? Ou geriátrico, né? Geriátrico, que espero que esteja longe ainda. Então, assim, você já atua, né? A sua prática clínica já te leva a tomar alguns cuidados em relação a essa população, né? Você já reconhece que a dose de determinados remédios é mais baixa, por exemplo, no idoso, que alguns remédios não é bom fazer no idoso, né? Que determinadas doenças são mais comuns ou são quase exclusivas do idoso. As metas, né? As metas terapêuticas são diferentes. Então, isso, a experiência como clínico te trouxe, né? E, óbvio, você sempre foi um cara estudioso, sempre foi um médico interessado, e você conhece as metas dos idosos, pelo menos naquelas doenças que você trata, né? Claro. Diabetes, você sabe que a meta é diferente. Hipertensão, dislipidemia, né? Assim, é uma coisa que eu falo também sobre dislipidemia, então é clássico, né? Existe motivo de você tratar um idoso que nunca tomou remédio nenhum, não é coronariopata porque ele está com colesterol de 260, com LDL de 170. Que se você calcular, vai trazer problemas para ele daqui a 10, 15 anos. Exatamente. Você tem que avaliar, ele tem 10, 15 anos. Então, assim, quando você faz geriatria, você vê que o foco, às vezes, é outro, né? É muito diferente de um paciente que está com 45 anos e com esse colesterol e com sobrepeso. Então, assim, você vai diminuir o risco de ter um problema, Áureo, né, foi à frente. Um rapaz que levou a mãe dele de 94 anos, diabética, com uma glicada de 7,5. Maravilha. E aí ela queria tomar lá, comer um docinho, controlado, um sorvetinho, tal, de vez em quando, né? Porque o idoso também tem redução do paladar. O paladar já é ruim. Ter um prazer ali de comer, etc. E ele não deixava de jeito nenhum. A senhora é diabética, tal. Eu tive essa conversa com ele. Olha, cara, sua mãe tem 94 anos. Pô, ela tem poucas coisas que ela consegue fazer ainda. Ela tem o prazer de comer. Pode deixar, cara. Eu vou controlar isso aqui, essa glicada dela. Eu tô monitorando. Você sempre traz ela aqui. Deixa ela comer, né? Vamos contabilizar aqui. Vamos estabelecer uma quantidade, uma frequência para ela comer. É isso, né? Individualizar o tratamento, né? Mas a população idosa, ela tem características próprias, né? Isso que você falou do paladar, né? Também é uma curiosidade, né? O idoso, ele adora doce. Por quê? Porque doce tem um sabor intenso, né? Então, tudo que tem sabor intenso, o idoso consegue sentir o gosto, porque o paladar dele muda ao longo do tempo. Ele perde papilas gustativas. Então, se deixar para ele temperar a comida, vai ser uma comida salgada, muito salgada, né? Ele se deixar só para ele comer o que ele gosta, ele vai comer sorvete. Sorvete é gelado e é doce. Ele vai sentir o gosto, né? Se você deixar o idoso por si próprio colocar o perfume dele, vai botar ele vai carregar o frasco, porque ele vai colocar o perfume até ele sentir o cheiro lá do perfume. E vai demorar para sentir, porque o olfato dele também é diferente. Então, tem algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, na abordagem aí, né, que é o nosso tema, cuidado centrado no paciente idoso, né? Isso é uma coisa que você falou, assim, é pensar no paciente, né, e no que você está fazendo em relação ao teu tratamento. Então, 7,5 de glicada, né, independente do guideline. O guideline para uma paciente fala isso. O guideline para 90 anos é até 8, né, de glicada. Já fala. Relativizar as metas para os idosos. Mas mesmo que ela tivesse com 8,6 de glicada,
Você não ia deixar o sorvete? Deixa. Você vai controlar de outra maneira. E controles estritos podem levar à hipoglicemia, que é muito Também. pior. Igual na hipertensão, de você querer fazer um controle estrito da hipertensão, para você fazer uma hipotensão e ter uma queda. Né? Então, assim, o idoso ele é um organismo mais frágil. Ele é um organismo que não tem o mesmo funcionamento do adulto normal. Então, a função renal dele, a creatinina dele está 0,8. É onde, às vezes, os benefícios são menores e os malefícios são maiores. São maiores. E os efeitos colaterais são maiores também. Então, por isso que geriatra torce o nariz para a polifarmácia. Porque a gente sabe que os efeitos colaterais no idoso são mais frequentes. Né? Então, quanto mais remédio, mais efeito colateral. Quanto mais interação, mais efeito colateral. Né? Interação, então, é uma desgraça. Né? Deixa eu fazer uma pergunta direta e reta. Idoso gosta de ir no médico? Olha, eu tenho uma população viciada, né? Porque viciada em quem? Ir ao médico? Não viciada em ir ao médico, mas enviesada. Tem uma população enviesada. Porque eu tenho uma população que se cuida, né? O idoso, em geral, aquele que se cuida, ele gosta de ir no médico. Eu tive uma paciente e um paciente. Era um senhor de 98 anos e a esposa dele tinha 94 anos. E eles iam toda semana no ambulatório de clínica médica. Ele morava ali perto do Gafre. Aí sim, é um e eu já convidava eles a aparecerem lá. Aí eu botava sempre um aluno para fazer a aferição da pressão arterial, para pesar. Assim, nesse caso, é um evento, né? É um evento social. Eu sempre lembro. Vou lá para ver o Dr. Guilherme. Eles já faleceram tem muitos anos, né? Então, é um evento social para eles. Tem muito idoso que, assim, que às vezes é um idoso, às vezes, solitário, né? Não mora sozinho em casa, os filhos já cresceram, já saíram. Então, ele ir no médico, né? No médico se vai ouvir, todo. se arruma todo, se perfuma, né? E, assim, é um evento mesmo para ele, um evento social para ele. Né? Mas, em geral, eu costumo falar que assim, ser geriatra é muito bom, porque você ouve histórias daqueles que sobreviveram, né? Com certeza. Então, você 10 minutos de conversa com um sujeito de 85 anos de idade, lúcido, andando com as próprias pernas, independente, cara, é uma lição de vida. Com certeza. E conta como eram as coisas, compara como é hoje. E vai te dar a dica do que fez ele chegar ali daquele jeito. Com certeza. Né? Como que ele é. Geralmente é bem-humorado, faz exercício físico, tem uma família estruturada. Né? Então a história se repete. Né? Então saúde física e mental tá aí nesses caras. Você vai aprender com eles. Né? Então, eu costumo falar que a população idosa é a que mais ensina a gente, né? Então, é um privilégio. Tratar dessa população é um privilégio. E hoje é uma realidade. Toda especialidade clínica, cirúrgica, se você for fazer a estatística, por exemplo, de atendimento de emergência, né? 50% da população está acima dos 60 anos. Na tua especialidade, que você vê muito diabético, por exemplo, eu tenho certeza que uma porcentagem grande ali da população é também acima de 60 anos. Talvez não os 50%, mas pelo menos ali uns 20%, 30% deve ser de população idosa. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, já é uma realidade. O mundo está envelhecendo, né? A tecnologia de tratamento, a natalidade está diminuindo e a expectativa de vida está aumentando. Então, as vacinas, né? A gente tem vacinas, tem medicamentos. A pirâmide está virando de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Então, assim, a gente que trata de gente, a gente tem que aprender a tratar, tem que aprender pelo menos as peculiaridades dessa população, para a gente não fazer besteira, para não atrapalhar em vez de ajudar. Com certeza. Né? Bom, amigo, espero que todo mundo tenha gostado e tenha aprendido bastante aí com as palavras do Dr. Áureo sobre o cuidado com os idosos, super importante. Lembrar vocês que nós temos um Papo Medcode sobre síndrome de fragilidade no idoso. Dá uma buscada aí na nossa playlist que você vai encontrar. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço, até breve.